aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje eu venho trazer para vocês a segunda e última parte da história É Assim que Acaba, da autora Colleen Hoover. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Lembrando que o vídeo de hoje é especialmente para a nossa aventureira Isabela Monteiro, que solicitou que eu estivesse lendo esse livro e trazendo para vocês. Então, eu venho continuar e finalizar esse livro, né? Essa história É Assim que Acaba, de 368 páginas. Lá na primeira parte, eu acabei contando para vocês como eles se conheceram, ela e o Atlas, como eles se envolveram, como que eles se separaram, como ela conheceu o Ryan. E eu finalizei a primeira parte falando que agora ela está namorando o Ryan, o Hayden, e aí ela acabou de reencontrar o nosso Atlas. Então a confusão está instalada. Nessa segunda e última parte, então, eu venho desenvolver toda essa história que começa a ficar mais intensa daqui para frente. Agora ela começa a ter o seguinte sentimento. Ela está muito apaixonada pelo Hayden. Gente, ela acredita amar muito esse homem. E como eu disse para vocês, ele é um homem perfeito, que acabou quebrando ali o cristal a partir do momento que teve a primeira agressão. Só que ela também está apaixonada ainda pelo nosso Atlas. Porque no fim das contas, ela e o Atlas não teve ali um rompimento. Porque no momento que o pai dela pegou os dois juntos, que terminou da forma drástica que terminou, eles não conversaram mais, então eles não tiveram ali vamos conversar, vamos acertar os ponteiros. Então, por isso que ela está mexida. Como eu disse para vocês, após a primeira agressão, ela acabou perdoando o Riley, e assim eles continuaram. Continua, gente, ele sendo um excelente namorado, continua ele sendo aquele companheiro maravilhoso, romântico, aquele cara que tá ali para ela, porque deve é. Ele abre mão do sonho dele, do desejo dele de ser um neurocirurgião em outro estado, onde ele vai trabalhar num hospital de referência, enfim. É o sonho dele, é a carreira dele que vai deslanchar a partir daquele momento. Ele abre mão porque ela não quer sair dali. Porque ali ela tem a mãe dela que veio para Boston para ficar mais perto dela. Ela tem ali a irmã dele que se tornou quase que uma irmã para ela. A irmã dele tá grávida. Então ela não quer abandonar tudo isso para ir para um outro lugar. Ela tem a floricultura dela, ela não quer largar tudo isso. Então ele abre mão. Gente, como não amar esse homem? E ele é feliz ao lado dela. Ele não fica jogando isso na cara dela. Então ele é feliz ao lado dela. Mas, gente, ele acaba agredindo ela novamente. Dessa vez vai ser um pouco assim mais complicado, porque é por conta de ciúme, porque ela volta a encontrar o Atlas, ele tá junto, ele acaba vendo os dois juntos, ele vê que aquele cara é o cara do passado dela, então faz com que ele fique surtado e ele vai agredir ela. Só que o que é diferente nessa segunda agressão? Acaba praticamente sendo mais um empurrão. Mas o fato é, os dois começam a discutir muito intensamente. Ele sai falando que precisa se afastar dela. Ela vai atrás dele. E ali eles continuam discutindo e ali tem a agressão. Que começa com o empurrão, na verdade, né? Novamente, gente, ele vai ver a burrada que fez. Novamente, ele vai ver a mulher que ele ama machucada. Novamente, ele vai pedir perdão. Ele vai fazer cara de cachorro na ambulância. Novamente, a história vai se repetir. Ele se lamentando, ele chorando, ele implorando. E ela olhando ele e ficando com aquela dúvida. Eu deveria chamar a polícia. Mas talvez eu tive uma parcela de culpa. Novamente tem essa situação. Vai ser um pouco mais difícil dela perdoar, mas ela vai perdoar, gente. Ela vai perdoar. E isso faz com que ela tome uma decisão que, na minha visão, foi uma decisão, assim, muito arriscada. Foi uma decisão, assim, muito prematura. Para mim, ela não deveria ter feito isso. Enfim, ela acaba tomando uma decisão muito radical que transforma a vida dela totalmente. O Atlas, gente, ele... Na segunda vez que eles se encontraram, ele falou para ela, se você precisar de mim, eu tô aqui. Você pode me chamar a hora que você quiser.
Porque ele demonstrou ali que está muito louco por ela ainda, que ele não esqueceu ela, que a história deles não tiveram fim ainda. E ela vai continuar sendo muito feliz com o nosso Riley, gente, porque ele vai continuar sendo assim aquele cara companheiro e tudo mais. Só que ela vai ter um momento de felicidade tão grande, sabe? Ela vai estar num momento tão feliz da vida dela, tão feliz, que ela não se cabe dentro de si. Porque ela está com o homem que ela ama, que é o Riley, e ela ganha como se fosse um prêmio ali. Eu não posso ficar dando spoiler pra vocês, que raiva. Então tem um acontecimento lá que ela se torna importante. Vamos fazer assim. Só que nesse dia, o nosso Riley, ele acaba descobrindo algumas coisas sobre ela e o Atlas, entendeu? Ele sabe que o Atlas está na cidade, ela viu os dois juntos, né, que foi... ele viu os dois juntos, que foi o rompante da segunda vez. E assim, nesse momento, eu fiquei um pouco brava com ela, porque eu acho que aquele momento era o momento deles jogarem ali tudo. Tudo bem que ele tinha bebido, ele estava um pouco bêbado, ele estava mais agressivo, ele... Tava difícil falar com ele, eu entendo isso. Mas ele começou a questionar muitas coisas. Começou a questionar. E ela ficou se fazendo desentendida, fazendo com que ele ficasse com mais raiva. Eu não tô justificando ele, gente, pelo amor de Deus, eu não tô justificando ele. Eu só quero dizer que pelo fato dela ficar se esquivando, fez com que ele ficasse com mais raiva. Porque assim, ela tem uma tatuagem aqui na clavícula. Aqui é o lugar onde o Atlas amava ficar beijando. E o nosso Riley também. Ele adora beijar aquela tatuagem. E ele descobre o significado daquela tatuagem. Ele descobre diários dela, que aqueles diários nada mais era cartas não enviadas para a tal de Ellen, daquele programa que ela adorava. Então ali ela expunha a vida dela. Ali ela falava sobre ela, sobre o Atlas, sobre os pais. E a partir do momento que o Atlas foi embora, ela acabou parando de escrever. Mas ela guardou aquilo. E ele achou. Então foi uma briga tão intensa, gente do céu, foi algo assim, mas foi feio a briga deles. E dessa vez a agressão não foi apenas um empurrão, que ela acabou se machucando, não, foi além. Dessa vez ele realmente assim, bateu nela, realmente ele machucou ela, de uma forma que o coração dela ficou despedaçado, porque ali ela entendeu que dificilmente ele ia mudar. Mesmo sabendo que ele tem esses rompantes por conta de algo que aconteceu no passado dele, algo muito traumático mesmo. Eu tive compaixão dele nesse momento. Ele faz terapia desde então, mas isso não está resolvendo. Porque em pouco tempo de relacionamento, vamos dizer 1 ano de relacionamento que eles têm, essa foi a 3ª agressão dele. E aí ela acaba fugindo dele. Aí ela acaba se afastando dele. Ela acaba pensando se realmente ela vai na delegacia denunciar ele, ou se não, ela só fica longe dele e pede o divórcio. Enfim, ela tá assim, sem saber o que faz. Porque por um lado, ela adoraria acabar com a vida dele, mas por outro, ela ainda tem o coração batendo por ele. Então ela fica pensando, não posso fazer isso com ele, eu não posso. Então, ele vai decidir se afastar dela também. Ele vai, a partir do momento que eles se encontram, porque ela não pode fugir dele pro resto da vida, então ele fala para ela, eu estou indo embora por um tempo, para que assim você tenha um tempo de pensar, de refletir e, claro, né, de me perdoar. E quando eu voltar, a gente conversa. Ela fala, ok, mas ela está com medo dele. Aquela conversa foi muito intensa para ela. Esse prazo que eles ficam longe um do outro, ela acaba indo conversar com o Atlas. Que ali, eu não fiquei com raiva dela, gente. Eu juro por Deus que eu não fiquei com raiva dela ir atrás do Atlas. Porque ela foi, eles tiveram uma conversa madura. Ali eles conseguiram realmente resolver a história deles. Resolveu de uma forma que ele deixou claro, eu ainda te amo. Se você me quiser, é só você falar que eu estou aqui para fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Ele deixa claro isso para ela. Mas em contrapartida, ela deixa claro para ele que ela tem sentimentos pelo marido. Ele tenta abrir os olhos dela, falando que ele não vai mudar, falando que as coisas vão se repetir, como fez com a mãe dela, mas mesmo assim, ela diz para ele que ela precisa pensar antes de tomar uma decisão.
Esse meio tempo que eles estão separados, ela tem que enfrentar a mãe dela. Esse momento para mim também foi emocionante, porque ela tem que enfrentar a mãe dela, ela tem que falar sobre o que aconteceu. Ela tem que dizer: mãe, também fui agredida pelo homem que eu amava. E esse acerto de contas com a mãe dela, gente, assim, elas vão falar tanta coisa. Ela vai descobrir que naquele dia, lá no funeral do pai dela, a ação dela não fez com que a mãe dela ficasse tão magoada como ela pensou. Não fez com que a mãe dela repudiasse ela. Mas foi outra coisa. E a mãe dela abriu o coração em relação àquilo. Nesse acerto de contas, ela consegue entender a mãe dela, o porquê que a mãe dela ficou casada por tantos anos com aquele homem, porquê que a mãe dela foi meio que submissa. A mãe dela explica: minha filha, comigo aconteceu assim, assim, assim. Agora cabe a você pensar se realmente vale a pena se manter nessa relação. Se realmente vale a pena perdoar e ficar com ele, esperando uma próxima agressão ou esperando que ele mude. A decisão é sua. Gente, por mais que a mãe dela sofreu, a mãe dela não falou: larga desse traste. Não, a mãe dela falou: você tem que decidir. Mas o que a mãe dela falou foi tão importante, foi tão fundo, que, gente, ali, eu acredito que ali ela já tomou a decisão dela. E assim, quando o nosso Riley volta, ai, gente, e aí eles vão ter o acerto de conta deles. Né? Eles vão ficar separados um tempo, no qual eles vão ficar ali se vendo, aonde ele vai tentar se aproximar, aonde ele vai ser novamente aquele homem atencioso, aquele homem paciente, ele vai novamente ser tudo aquilo que ele foi. Por mais que ela esteja afastada dele, por mais que ela esteja lutando, porque o desejo dela é ir para aqueles braços, é beijar aquela boca, é matar a saudade que ela tem dele. E vai chegar um momento que não tem mais como fugir. Ela tem que decidir se ela realmente se divorcia dele ou se ela dá mais uma chance. Eu vou dizer para vocês o seguinte: a história terminou linda. A história, na minha visão, terminou maravilhosa. Terminou perfeita. Porém, eu digo para vocês que tem 3 finais possíveis. Como eu não posso dar spoiler, né? Então vou dar 3 finais possíveis para vocês. Primeira hipótese. Ela perdoa o nosso Riley. E ele realmente muda, ele realmente intensifica a terapia dele, ele realmente, agora que ela sabe que ele não pode ficar mais perto dela quando ele está muito nervoso, então quando eles brigam, ela sai de perto dele e ele sai para esfriar a cabeça, depois eles voltam, eles conversam, se acertam. Então esse é um final. Que pra mim é perfeito, porque eu sou apaixonada pelo Riley, digo pra vocês. Segundo final, ela se divorcia do Riley sim, e ela vai atrás do Atlas dizendo: é você que eu amo. Tudo que eu sentia pelo Riley era apenas uma atração, uma paixão. Mas é você que eu amo, é você que eu quero na minha vida. Que também pra mim seria perfeito, porque eu também sou apaixonada pelo Atlas. Tá difícil minha vida, gente. E a terceira, o terceiro final também possível. Ela se divorcia do Riley. Ela não vai atrás do Atlas, acreditando que ela pode viver sozinha, acreditando que ela se basta, que ela é suficiente para si mesma, e assim ela segue a vida, acreditando que lá na frente ela possa encontrar um novo amor, que ela possa ser feliz realmente, porque afinal de contas, ela já acertou todas as contas com o nosso Atlas, e ela também acertou todas as contas com o nosso Riley. Lembrando que o acerto de conta dela com o Riley, eu me emocionei demais. As perguntas que ela fazia para ele, a forma que ele chorava, a forma que ele implorava, porque a vontade dele era tapar os ouvidos, era sair correndo de perto dela, porque tudo que ela falava era como se fosse uma facada no coração dele. E depois de tudo que ela falou, de tudo que ela perguntou, ela disse: me responda. Me responda sinceramente. Acabou comigo. Aquele momento acabou comigo. Eu não chorei, porque como eu falei pra vocês, eu parei de ler, eu respirei fundo, eu saí, voltei pra dar quantidade, porque eu falei, eu não vou chorar nesse livro, eu não vou chorar nesse livro. Então, gente, essa história, sim, é muito intensa. Assim, eu vi muita gente falando assim que era uma história muito forte, mas eu digo pra vocês que a Colleen, ela acabou sendo sutil, de certa maneira, nas agressões. Eu já li livro, já trouxe livro aqui para vocês, onde as agressões eram muito mais
grotesca, onde as agressões doía em você, entendeu? Porque colocava o passo a passo. A Colleen não, a Colleen ela falou na agressão de uma forma que desce para você ler sem tentar ficar imaginando. Então eu acredito que dê para você ler numa boa. E como eu falei para vocês, após ler isso aqui, eu acho que a gente vai começar a olhar o nosso relacionamento. E eu ouvi uma frase uma vez, eu não sei de quem é, que diz: existem amores que não é para ser vividos. Então, assim, tudo que ela viveu com o Atlas, por mais que foi intenso, de repente não era para ser. Tudo que ela viveu ali com o Riley, também digo mesmo, por mais que ele fosse perfeito, por mais que ela dizia amar, talvez não era para ser. Então, existem amores que a gente fala assim: eu não consigo viver sem essa pessoa, então eu vou aceitar qualquer migalho. E a pior coisa que a gente faz. É a pior coisa. Então eu acho que é isso que a gente tem que refletir. Como é o nosso relacionamento hoje? É o que realmente eu quero pra mim? É realmente o que eu sonhei pra mim? É realmente o que me faz feliz? É o que me basta? Ou não? Porque se esse relacionamento me traz tristeza, me traz dor, então não tem por que eu ficar num relacionamento desse. E lá na frente, lá fora, existe alguém pra mim, alguém que possa me fazer feliz. Então não vale a pena a gente sofrer num relacionamento. A gente vai sofrer se a gente sair desse relacionamento, mas a gente vai sofrer muito mais dentro desse relacionamento. Então essa história aqui é maravilhosa. E já estou sofrendo por antecipação porque tem o segundo livro, que o título é Assim que Começa. E eu tenho certeza que eu vou surtar nessa segunda história, porque só pelo que eu vi, o negócio vai ser muito intenso. Mais intenso do que esse primeiro, digo para vocês. Então eu vou deixar vocês com esse livro que é maravilhoso e vale muito a pena você estar lendo. Agradeço muito a sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.